Vamos entender, professor, o que Netanyahu quer dizer quando ele fala de uma vitória esmagadora, né? Estamos conduzindo o país para uma vitória esmagadora. E para o Hamas, o fogo, né? Nas declarações dessa incursão por terra. O que a gente pode esperar dos próximos passos dessa guerra? Ontem ele ainda teve contato com Joe Biden nos Estados Unidos. Eles estão conseguindo a não aprovação na ONU, né, da questão da pausa humanitária e até mesmo do cessar-fogo, que alguns países gostariam que fosse implementado. Como é que o senhor vê os próximos passos dessa guerra com essas declarações e ações de Israel? Olha, eu acho que Netanyahu está sendo Netanyahu. Ele está produzindo uma perspectiva que tem a ver com o seu futuro político, né? E aqui é muito importante perceber como é que ele consegue notar que o futuro político dele pode ser resolvido a partir de declarações práticas, de uma postura ofensiva em relação ao inimigo cruel, inimigo duro, inimigo... eu escutei vocês falando aí sobre terrorismo. Eu acho que é mais do que terrorismo, né? Eu acho que o que o Hamas produziu no dia 7 de outubro tem uma outra categoria que eu ainda não consegui buscar, mas está entre práticas genocidárias e terror. Foi muito duro. Isso é mais o que Netanyahu fez hoje foi mais uma cena numa dança da morte, numa dança macabra que ele tem com o Hamas há 10 anos, desde 2014 pelo menos, 2013. Que é essa questão, né? O Hamas ataca, o Bibi Netanyahu responde, há muitos mortos de lado a lado. Dessa vez, o assassinato, a produção de barbárie que o Hamas promoveu, estabeleceu um desequilíbrio entre os dois grupos, e aí o Bibi Netanyahu tem que mostrar de algum jeito em que ele é mais forte do que o Hamas. Agora, todo mundo sabe que não é a incursão por terra, nem os bombardeios, que vão resolver a questão fundamental, que é a impossibilidade de negociação com um grupo cruel e bárbaro como o Hamas, né? E aqui é uma tragédia que a gente tem, porque o Netanyahu está pensando em termos táticos, não em termos estratégicos. O Hamas, por incrível que pareça, utiliza essas questões para se fortalecer e não para se enfraquecer, né? A crueldade dos ataques do Hamas foram tantas que a gente teve um desequilíbrio. Então acho que perdeu-se da necessidade de fazer para ganhar esforços políticos, para ganhar pontos políticos dentro de Israel, e todo mundo sabe que não vai ser nem a incursão terrestre, nem o avanço dos bombardeios que vai derrubar o Hamas, muito pelo contrário, né? O que a gente está vendo agora é a possibilidade que esses ataques, esses discursos, porque discurso promove realidade, a gente não acha que o discurso fica alguma coisa no vácuo, né? Que isso possa trazer para dentro do conflito outros elementos, e aí vai ser muito grave, né? A gente está olhando ainda para o Hezbollah. O Hezbollah tem tido ataques ainda limitados pelo norte. A Síria está entrando e saindo do conflito como se quisesse mostrar alguma coisa, né? O discurso da rainha da Jordânia, uma histórica aliada dos acordos de paz com Israel, mostra que o reino da Jordânia já colocou limites claros, né? Agora, essa dança do Hamas com o Netanyahu é uma dança macabra que parece que não quer terminar, né? A decisão a ser feita é uma decisão política e não militar. A gente está numa situação muito grave, muito trágica, e que se a gente não conseguir algum acordo, seja ele qual for, a gente pode ter um aumento significativo do conflito no Oriente Médio. Professor, em meio a esse quadro trágico, ontem vi uma declaração do presidente americano, Joe Biden, em que ele menciona, ainda que de modo cenográfico, uma preocupação dele com a retomada, em algum momento, da tese dos dois estados. Manifestou também uma preocupação com o que está acontecendo na Cisjordânia, e o Netanyahu também, no momento em que anunciou que a incursão terrestre é inevitável, ele disse que em algum momento, depois de passar dessa guerra, uma guerra que ele providencia para que seja longa, as culpas terão que ser discutidas sobre a falha no sistema de segurança de Israel no dia 7 de outubro. O que eu queria lhe perguntar acha que, em meio ao caos, essas declarações de lado a lado podem sinalizar que em algum momento se restabelecerá
a racionalidade e esse sentimento hoje que está se voltando um pouco contra Israel, dada a desproporção da resposta, pode levar Israel a seu juízo, ou pessoas dentro de Israel, a considerar finalmente a hipótese dos dois estados como única saída desse conflito? Olha, eu acho que tem duas declarações muito desequilibradas aqui, né? Desequilibradas no sentido que elas apontam para lugares muito diferentes, né? A declaração de Bibi Netanyahu tem a ver com a necessidade que ele está encontrando de agora, né, de dividir a culpa, né? Antes ele sumia do holofote e dizia, olha, a culpa não é minha, ele está tentando construir a ideia de que o exército o traiu, né? Agora ele já começa a falar sobre todos têm culpas, inclusive ele falou, né? Eu acho que isso tem a ver com uma desconexão absoluta da realidade concreta, né, que o Netanyahu está tendo, da percepção de que ele pode ressuscitar dessa guerra com uma liderança forte. Olha, ontem o ministro da Saúde esteve fazendo um giro por hospitais e foi expulso. Na semana passada, foi um deputado que foi fazer giros pelos lugares onde foram acertados por mísseis do Hamas e foi expulso e quase agredido. O nível de impopularidade desse governo Bibi Netanyahu chegou a proporções históricas. Agora, a questão dos dois estados, né, da oposição já não é questão desse governo. Esse é um governo ânico, é um governo de extrema-direita. É um governo que tem, no meio da guerra, um ministro da Segurança Interna distribuindo armas. É outra coisa, é outro nível. Tá? A gente não está falando de gente que é oposição aos dois estados. Do mesmo modo, o que Hamas está fazendo não tem nada a ver com o Estado da Palestina. Tem um projeto teocrático de extermínio não só do Estado de Israel, mas, como a gente pode ler nas declarações do Hamas ao longo da sua história, de extermínio de judeus na Palestina. Então a gente está com um discurso, um diálogo entre dois grupos que têm a percepção da inexistência do outro, né, inclusive a inexistência de palestinos moderados por parte do Hamas e de judeus progressistas por parte do governo Bibi Netanyahu como elemento fundamental. Então, assim, o Biden está falando sobre racionalidade. O Biden está falando sobre a ideia de que essa guerra ela vai ser substituída por uma outra ordem, que é a ordem dos dois estados. Ele está colocando os dois estados na mesa. Eu não acho que seja cenográfico. Eu acho que é isso que está acontecendo. É esse o acordo que está se consolidando entre os países da Europa e alguns setores da sociedade israelense e do governo de Israel. Bibi está falando de outra coisa. Bibi está falando sobre própria sobrevivência e, efetivamente, aqui o debate é sobre irracionalidade. Bibi Netanyahu, fogo, está falando de guerra, ele está fazendo um elemento absolutamente importante, um suicídio homicida. Só para a gente completar esse raciocínio, isso aqui eu queria entender, se, a seu juízo, esse debate que está se dando fora de Israel, o Biden começando a falar, gente da Europa já falando há mais tempo nos dois estados, se num momento posterior, num segundo momento, com a provável ou eventual queda do Netanyahu, como o senhor bem disse, desconectado da realidade, em algum momento a sociedade israelense vai ter que cobrar essa conta dele, não é? E também do lado palestino, a compreensão de que o Hamas não representa a Palestina, afinal, se em algum momento também Israel, ou vozes em Israel com força suficiente para ser ouvidas, podem levar a uma conjunção de fatores que considerem a sério essa ideia dos dois estados. Bibi Netanyahu é um morto-vivo na política israelense. Acho que isso está claro. É um morto-vivo e se soma a necessidade de retirada dele do governo, mais essa questão de responsabilidade com relação à invasão do dia 7 de outubro. Hoje ele está com 86% de desaprovação popular. Isso é inédito em Israel. Ele foi eleito com uma margem muito pequena de votos, alguns milhares de votos, o que justifica a possibilidade de crer que um projeto alternativo ao Bibi Netanyahu já está colocado à mesa, né? Eu acho que tem três elementos aqui. O primeiro elemento é perceber que, apesar da impressão que nós tivemos, a Cisjordânia, né, a Autoridade Nacional Palestina, olha para o que está acontecendo em Gaza em compasso de espera. A gente não teve uma implosão nem dos acordos da Autoridade Nacional Palestina com o governo de Israel e também
a reação popular ela foi até agora bastante limitada. Então, isso me parece uma significação de que alguma coisa está acontecendo nos subterrâneos da política, inclusive local. Na política internacional, está claro que a gente vai ter aqui duas interdições, né? A interdição de um grupo bárbaro, antissemita, terrorista, que não tem limites na sua crueldade, e um grupo que até anteontem, até o dia 7 de outubro, era um grupo que servia como uma espécie de tese de que dá para negociar, né? Você dá um dinheiro aqui, dá um dinheiro ali, e eles continuam administrando Gaza. Não devemos esquecer, Catar, né, que não é um país que está fora do debate internacional, a Turquia, que faz parte da OTAN, e outros países, né, negociavam pontualmente com o Hamas, né? Eu acho que esses dois elementos, o Hamas e Bibi Netanyahu, saíram de cena. A gente está passando por um processo que Antônio Gramsci chamaria do processo entre o pôr do sol e o nascer do sol. E ele dizia, aqui que nascem os monstros, né? A gente está num momento muito complicado, mas é um momento em que uma ordem do Oriente Médio se desfaz diante dos nossos olhos e uma nova ordem do Oriente Médio está surgindo diante dos nossos olhos. Agora ainda não está consolidada. O que a gente está vendo é uma guerra, que é uma guerra dos tempos dos monstros. Essa guerra pode se transformar em uma guerra muito maior e evitar que o sol se nasça com outro Oriente Médio que a gente possa ver. Que vai ser de dois estados, assim, não tem outra coisa. Michel, tudo bem? Sakamoto aqui. Até aproveitando o seu gancho nesse momento dessa citação do Gramsci, a gente tem visto, na verdade, a guerra, na verdade, ela tem gerado ondas de choque em vários cantos do mundo. A gente vê diplomatas israelenses atacados na China, muçulmanos mortos, criança morta atacada por um fundamentalista de extrema-direita morto nos Estados Unidos. Mesmo aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, tivemos, inclusive, um caso lá naquele evento lá acadêmico de vocês, que teve toda aquele burburinho, aquele ataque, inclusive às posições, né, as suas posições, posição de outros professores, uma coisa que não se vê normalmente. Depois tivemos em São Paulo, no Bom Retiro, agora, um casal muçulmano, mas afegão, que não tem nada a ver com o povo árabe, mas que foi agredido fisicamente e chamado de terrorista e de Hamas. Então, qual que é o risco de que, do jeito que a guerra, a gente tem a guerra que está acontecendo, existe uma guerra também nas redes sociais, o Hamas, o Estado de Israel, os dois se aproveitam das redes sociais, você tem aliados de ambos os lados também bombando nas redes, fazendo significado, e aí há uma impressão de que um espraiamento dessas animosidades atingindo vários países, atingindo as pessoas e causando exatamente essa frição. Existe, quanto mais tempo durar o conflito, quanto mais tempo durar esses outros campos de batalha digitais, a gente vai ver também mais casos como esse, há uma chance de violência aumentar em outros países por conta disso? Eu até imaginei que você tinha interditado, Sakamoto, a minha citação do Gramsci, quando você me parou. Mas olha só, brincadeiras à parte, eu acho assim, a gente tem dois fenômenos surgindo paralelos, já não são fenômenos do campo virtual somente, não são fenômenos do campo digital, são fenômenos do campo real, né? Você falou sobre ataques islamofóbicos, não só no Brasil, mas também no Brasil, né? Você falou aí sobre Bom Retiro, você falou sobre o ataque que eu recebi, que não foi um ataque islamofóbico, mas eu nem sei chamar aquele ataque, talvez tenha sido um ataque contra a esquerda sionista, né? Porque eu sou um sionista de esquerda. Então, assim, a intolerância está muito poderosa, mas também você tem ataques profundamente antissemitas, né? Você teve o muro de uma sinagoga que fica próximo do Memorial do Holocausto pichado aqui no Rio de Janeiro. Você teve uma fala muito antissemita numa conferência numa universidade aqui do Rio de Janeiro. Você está tendo ataques a estudantes judeus por serem judeus e não por terem posições quaisquer que sejam em universidades dos Estados Unidos. Você está tendo manifestações onde há espancamento de judeus que atravessam a rua em Nova York. Ou seja, a islamofobia e o antissemitismo estão se consolidando. Eu acho que aqui você tem um desses elementos que Gramsci chamaria do nascimento dos monstros enquanto as duas ordens estão estabelecidas. Porque, em última instância, esses dois grupos, o Hamas e o Bibi Netanyahu,
tem gramáticas intolerantes. Essas gramáticas intolerantes estão estabelecendo a sua ordem tanto nas redes sociais quanto na prática política. Então, assim, você vê grupos de conservadores de direita que justificam a invasão terrestre de Israel como uma forma efetiva de esmagar o Hamas, mostra que eles não estão entendendo a possibilidade de não resolução política de um conflito a partir da invasão. E você vê grupos de esquerda e progressistas defendendo o Hamas, você percebe que não há uma compreensão de que o Hamas, na verdade, é o que há de mais reacionário no cardápio político disponível, né? E aí, nesse sentido, essa irracionalidade que toma conta da ordem sobre o conflito é que vai possibilitar a ascensão e o surgimento de uma nova ordem liberal democrática que, inclusive, vai ter que discutir, eu estava escutando vocês falando sobre a ONU, que, inclusive, vai ter que discutir a importância de novos agentes entrando nos conselhos deliberativos da ONU, né? A gente está vendo que esse conflito é um conflito que, muito mais do que a Rússia e a Ucrânia, é um conflito que estabelece necessidades de mudança de deliberação na ONU, mas também mudança de perspectiva e de janela de horizontes. A única possibilidade concreta para a gente resolver definitivamente o problema do Hamas como um grupo bárbaro dentro da Palestina é fazer tudo aquilo que o Hamas luta a vida inteira por fazer, por não fazer, que é a criação de um Estado palestino ao lado de Israel. Olha só que coisa interessante. Em 1994, quando Hamas quando a OLP e Israel quase estavam assinando a primeira fase dos acordos de Oslo, o Hamas produziu o ataque aos ônibus na rua em Israel e evitou o avanço dos acordos de Oslo. Em 2000, quando Olmert e Barak, né, antes de Sharon, quase conseguiram resolver os últimos problemas da última fase dos acordos de Oslo com a Autoridade Nacional Palestina, o Hamas ataca. Agora, quando a Arábia Saudita começa a avançar num processo de normalização, e aqui eu não estou entrando no mérito do processo, de normalização com Israel, o Hamas ataca. Ou seja, a grande questão do Hamas, no mundo de acordos internacionais, no mundo de convivência com Israel e com o mundo árabe moderado, o Hamas desaparece. E a única forma que o Hamas está fazendo de evitar que esse mundo apareça de fato é produzindo as suas bombas e seus ataques. E agora a sua degola e seu assassinato de mães na frente dos filhos. E a única coisa que a gente tem que entender é que se você ataca o Hamas por causa disso, o Hamas fortalece, não se enfraquece, né? Então, ao invés de isolar internacionalmente um grupo bárbaro como esse e exigir a responsabilização dos produtores dessa prática genocidária, que foi dia 7 de outubro, está se atacando o Hamas, está se entrando nessa gramática. Então, o meu medo, né, a minha aflição é de que, em última instância, essa nova ordem que surge no horizonte pode ser destruída e evitada pelas práticas absolutamente bárbaras de grupos terroristas como o Hamas e irresponsáveis e também bárbaras de uma perspectiva que acredita que pode esmagar o Hamas entrando na faixa de Gaza, que vai produzir muito mais mortes dos dois lados. A quantidade de soldados que vai perecer numa invasão terrestre é alguma coisa que a gente ainda não pode imaginar. Professor, é muito triste, né? A gente vê em que situação a gente chegou, até ouvindo o senhor, né? E as suas palavras. Dá muito receio, porque o senhor aqui em vários momentos falou, não sei aonde isso vai dar. O senhor está bem pessimista, né, para o encaminhamento dessa guerra, pelo jeito? Não? Não. Eu tô bastante otimista, porque eu acho que há a possibilidade de uma funcionalidade se impor a essa loucura que está se colocando na prática. Assim, eu estou muito pessimista com as reações que a esquerda está tendo no mundo e que determinados setores de uma direita liberal estão tendo no mundo. Nada de diferença do que aconteceu em 2018 no Brasil, mas eu acho que é um evento para a gente exigir, quando acabar essa história toda, uma racionalidade dessa esquerda e dessa direita. Não dá para a gente transformar os apoiadores da causa palestina e apoiadores do Hamas e os apoiadores de Israel em fascistas. Isso não dá. Isso é um debate brasileiro que a gente vai ter que ter quando essa história acabar. Nisso eu estou muito pessimista. Mas eu acho que a gente está vendo, em algum sentido final, de dois afogados se abraçando, que é o Hamas e o Netanyahu, que vai produzir muita morte, muita destruição ainda, mas que, em última instância, quem vai se impor
vai ser uma perspectiva de 2 estados e de um isolamento dos grupos extremistas de lado a lado. Eu acho que a gente está caminhando num lugar muito ruim, está caminhando olhando para o abismo, mas eu acho que há uma articulação, e eu já falei, por exemplo, de sinais que eu estou vendo, né? O afastamento da ANP, da Autoridade Nacional Palestina, do conflito, a tentativa de Biden evitar que Bibi avance, colocando algumas cenouras para ele na ONU. Eu acho que o que a gente está vendo é um abraço de afogados e que vai ser substituído por uma ordem mais justa e democrática no Oriente Médio, apesar de que a gente ainda vai passar por muita dor, eu tenho muita família em Israel, sofro junto com eles a cada dia e a gente vai ter muito problema ainda, muitas perdas, mas eu acho que no final das contas a gente caminha para um lugar onde o isolamento dos irracionais vai ser possível. Que bom ouvir isso. Muito obrigada.